Lavanderia autônoma exige até 450 mil reais de investimento. Já o mini mercado autônomo, às vezes, menos de 50 mil. E mesmo assim, todo mês alguém me manda mensagem perguntando se eu não devia ter investido em lavanderia ao invés de mini mercado. Se você está pensando em empreender, já deixa o like e se inscreve, porque eu venho aqui toda semana colocar dados reais. Eu fiz as contas, as duas de verdade. Vamos para elas. Investimento, faturamento, margem e payback. E o resultado não é o que parece à primeira vista. Se você está pensando em colocar dinheiro num desses dois modelos, esse vídeo vai te poupar de um erro muito caro. Primeira coisa que ninguém te conta, comparar uma lavanderia com um mini mercado pelo faturamento mensal, sem olhar o capital que você precisa colocar, é olhar a foto errada. Lavanderia self-service, o mercado trabalha numa faixa de 90 mil no modelo mais enxuto, com 2 lavadoras e 2 secadoras, até 450 mil no modelo mais premium. A média de mercado para uma estrutura padrão de 4 lavadoras e 4 secadoras fica aí na faixa de 200 a 250 mil reais. Isso é a faixa de mercado baseado no que as franqueadoras e os fabricantes do setor divulgam. Não é uma regra fixa. O mini mercado autônomo, você consegue estruturar uma operação própria a partir de 15 a 40 mil reais, dependendo do tamanho e do tipo de condomínio e dos equipamentos que você vai escolher. Se você entrar via franquia, o investimento sobe consideravelmente, geralmente a partir de uns 80 mil. Aliás, se você ficou interessado em saber exatamente para onde vai o investimento do mini mercado autônomo, eu gravei um vídeo completo mostrando cada centavo que eu investi para montar uma loja em condomínio residencial. Eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo para você conferir depois. Então já temos a primeira distorção. Para fazer uma comparação justa, eu preciso olhar quanto cada modelo devolve proporcionalmente ao que você colocou, não só quanto fatura. Na lavanderia autônoma, o mercado trabalha com um payback entre 18 e 30 meses na média. Tem caso otimista de fabricante prometendo 18 a 24 meses com margem líquida de 45 a 50%. Mas a realidade, e isso eu já vi de perto conversando com quem já opera, costuma esticar para 24 até 40 meses, dependendo da praça e da gestão. No mini mercado autônomo, a faixa de mercado fica entre 8 e 18 meses. Em operação bem estruturada, com condomínio de bom volume e mix de produto calibrado, esse payback fica aí entre 8 e 12 meses. Isso significa que na faixa mais comum dos dois modelos, o mini mercado devolve o capital investido de 6 a 8 vezes mais rápido do que na lavanderia. Não é uma diferença de detalhe, é a diferença entre você reinvestir e abrir a segunda unidade em 1 ano ou ainda estar pagando parcela da sua primeira loja depois de 2, 3 anos. Mesmo que nós utilizemos o modelo mais otimista para a lavanderia, o payback ainda seria de quase 2 anos e meio. E isso muda muita coisa no mundo dos negócios. Agora, sendo bem justo aqui com a lavanderia, até porque eu não estou aqui para fazer média fácil. Uma lavanderia, ela tem uma vantagem real. A margem bruta dela é mais alta e o ticket médio por cliente, que é o quanto ele vai gastar, também é maior. Se você está numa região de alta densidade populacional, com pouca concorrência e aluguel de máquina facilitado, porque hoje em dia dá para você montar um modelo desse daqui com locação, sem precisar investir os 150 mil à vista. Aí a lavanderia pode crescer rápido em receita absoluta. O problema não é a lavanderia ser ruim, é que ela exige escala de capital e tempo de maturação que a maioria de quem está começando não tem margem de erro para sustentar. Se a praça não for boa ou se o fluxo demorar para engatar, 2 anos de capital parado pesa muito mais do que 2 anos de um mini mercado de 30 ou 40 mil rodando devagar. Bom pessoal, então eu peguei aqui uma tabela comparativa para a gente entender dos dois modelos de negócio, tanto o mini mercado autônomo quanto a lavanderia autônoma, qual que é o melhor deles baseado em alguns fatores. E eu peguei 2 cenários aqui, o cenário realista e o cenário otimista para cada um deles, tá? Então a gente vai começar falando primeiro do investimento. Investimento realista para o mini mercado é em torno de 40 mil reais. Já um cenário otimista, você vai investir próximo de 30 mil reais. Já a lavanderia autônoma, a base dela, a gente já considera aí pelo menos uns 200 mil reais, sendo que dá para você gastar muito mais, 300, 400 mil reais. E até dei uma colher de chá aqui e coloquei como cenário otimista, 150 mil de investimento, mas se você for conversar com um dono de lavanderia autônoma, você vai ver que é bastante improvável você conseguir investir apenas 150 mil reais, tá? O próximo passo que a gente vai ver aqui é o faturamento mensal. Então, o mini mercado autônomo, ele tem um cenário realista de 17 mil reais. Esse aqui é o cenário base. Isso aqui é a média mensal de todas as lojas de mini mercado autônomo, tá? Agora eu coloquei aqui um cenário otimista, levemente otimista. Se você for um pouquinho acima da média, quer dizer, se você tiver um pouquinho mais de instrução,
você já vai atingir esses 25 mil reais de faturamento mensal. Eu falo levemente otimista, porque eu mesmo tenho lojas faturando 30, 40, 50, 60 mil reais. Eu tenho lojas de alunos que estão faturando 90, 100, 150 mil reais. Esse realmente é o cenário muito otimista, tá? Já a lavanderia autônoma, a gente pega um cenário realista aí, também média de mercado, faturamento médio de 11 mil reais. Já um cenário otimista, se você for acima da média, 20 mil reais. Aquele negócio de faturar 30 mil, 40 mil, igual você vê em muita apresentação por aí, é só se não tiver nem 30 segundos de intervalo entre uma lavagem e outra. E a gente sabe que isso não é verdade, até porque eu fui gravar nas lavanderias, as 6 máquinas das 2 lavanderias que eu fui visitar estavam paradas. Tá? Vamos para o próximo passo aqui, é a gente entender a margem. Indiscutivelmente, a margem da lavanderia autônoma é maior, tá? Até porque é um serviço, não é um produto que você está vendendo. O mini mercado você pode esperar mais ou menos aí 20% de margem líquida final e o cenário otimista em torno de 25%. Já a lavanderia, ela começa maior aí com 35% de margem. Se a gente multiplicar o faturamento mensal pela margem, a gente vai ter o lucro mensal em valor que a gente vai receber. Tá? O mini mercado autônomo, um cenário realista, R$ 3.400 e um cenário otimista, R$ 6.250. Isso aqui é bastante factível de você atingir. Já a lavanderia, você tem no cenário realista 3.850 e no cenário otimista R$ 7.000. Quando você olha isso, você bate o olho e tende a pensar, pô, 7 mil reais é o maior dos números, então esse deve ser o melhor modelo de negócio, eu vou na lavanderia autônoma. Sabe qual que é o problema? O grande indicador que importa para o investidor é o payback, o quão rápido ele vai conseguir retornar esse dinheiro para ele, o dinheiro que ele investiu, que ele tirou de algum lugar, de alguma aplicação e investiu esse dinheiro nesse modelo de negócio, quão rápido isso daí vai retornar para ele poder abrir outras unidades. Tá? Então, se a gente for olhar o payback, mini mercado autônomo, cenário realista, 12 meses, cenário otimista, 5 meses, eu tenho dezenas de lojas que eu retornei em 4 meses, 5 meses, 6 meses, então esse é um cenário bastante comum para o mini mercado. Já a lavanderia autônoma, você vê a discrepância gigantesca em relação ao payback. Então, em relação ao investimento que você está fazendo, o lucro é muito baixo, por isso que você tem um payback aí de 4 anos, 52 meses no cenário realista, e se você for muito bom, se você for acima da média na lavanderia autônoma, 1 ano e meio, 21 meses, um pouquinho mais de 1 ano e meio, né? Então você vê que realmente é indiscutível. No Brasil, que até o passado é incerto, você imagina você pensar no investimento que vai voltar daqui 4, 5 anos, é muita coisa, tá? Então, quando eu vejo isso daqui, para mim fica cada vez mais claro que o modelo de mercado autônomo, ele é infinitamente superior ao de lavanderia autônoma. Aqui entra o ponto que decide para mim. Não é só o payback de uma unidade, é o que você consegue fazer depois. Com 200 mil reais, se abre no máximo uma lavanderia padrão. Agora, com 200 mil reais, dependendo do modelo, se abre de 5 até 7 mini mercados autônomos. Cada um com seu próprio payback de 8 a 10 a 12 meses, gerando caixa em paralelo. Eu não cheguei a mais de 100 lojas igual essa daqui pensando em uma unidade única. Eu cheguei pensando em capital girando rápido, sendo reinvestido e multiplicando o ponto de venda. A lavanderia trava esse ciclo porque o capital fica parado por mais tempo dentro de uma única operação. Resumindo os números, investimento menor, payback de 2 até 8 vezes mais rápido e capacidade de multiplicar pontos de venda com o mesmo capital. É por isso que, entre os dois, eu sigo apostando no mini mercado autônomo. Não é porque lavanderia seja um negócio ruim, mas é porque o mini mercado devolve seu dinheiro mais rápido e te dá a opção real de escalar. A pergunta que eu deixo para você agora não é qual modelo é mais bonito ou qual parece mais profissional para você. Você quer ver o seu capital voltar em 8 meses ou em 3 anos? Se você quer ver se esse modelo faz sentido para o seu condomínio, eu tenho uma calculadora de viabilidade gratuita na descrição. Ela usa os números reais dos condomínios que eu atendo, não é uma média genérica que eu tirei de algum lugar. Eu realmente fiz isso daqui exclusivamente para ajudar você que está me assistindo a não perder dinheiro, não perder tempo quando o assunto for investir em mercados autônomos. Se esse comparativo te ajudou a enxergar isso, já deixa o like e se inscreve, que é isso que faz esse canal continuar valendo a pena para muito mais gente. Eu sou Ivan Dama e até a próxima semana.